Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela disposição. Vamos fazer essa conversa valer a pena, né, Eliane? Isso, porque é muito gostoso para nós estarmos aqui. Espero que vocês participem aí, porque a gente comenta muito aqui. Vamos ver se você comenta aí também. É verdade. Hoje o título da nossa pauta é uma pergunta. Você tem sede do quê? Né? Porque esse momento que nós estamos vivendo, da humanidade aqui, né? Existem uma porção de preocupações, né, que a gente está chamando de sede, não só no mundo, até dentro das próprias igrejas, preocupação com saúde, com prosperidade, com bem-estar, com felicidade, por bons relacionamentos, se libertar de problemas, se libertar de preocupação, tá? Claro que são pautas interessantes, sim, tá? Sim. Mas o mundo secular enche de livros de autoajuda, de coachings, né? Enfim, oferece uma porção de caminhos por aí. E o mundo evangélico também, sabe? Faz essa mesma procura, assim, de tentar, sabe? Então, a gente vê uma sede. Por isso a gente usou como metáfora isso mesmo, né? O mundo tem sede, cristãos têm sede. E a gente está querendo saciar essa sede com o quê? Porque, claro, vai entrar em desejos, né? Claro. E não é errado ter desejo. Eu acho que todo mundo tem desejos, sim, né? Sim. A gente almeja algumas coisas. Isso. Eu acho que fala mais forte a sede, porque, assim, a fome, às vezes, ela passa, né? Se você está acostumado a comer determinada hora e aí você não come, ela meio que passa. Mas a sede não, né? A sede é algo visceral, que quanto mais passa, mais você tem sede daquela coisa. E é isso, porque a alma, nossa, e junto com o espírito, mas mais a alma, ela tem sede de uma qualidade de vida, tem sede de coisas que são vitais, importantes, e o ser humano está se perdendo um pouco, né? Essa nossa humanidade está meio perdido no que quer. Então, às vezes, a sede não passa e cada vez mais vai se buscando complementos para colocar nesse lugar, nesse espaço. E não está passando a sede, não está resolvendo. Essa sede do quê? Quando eu estava pautando isso também lá no programa de rádio, eu dei exemplo de que um escritor cristão americano disse que um homem, né, da igreja dele foi procurá-lo em aconselhamento e disse assim: eu estou mal, eu estou muito mal. Eu quero alguma coisa, eu quero que o senhor me dê uma orientação que me faça sentir bem imediatamente, porque faz tempo que eu ando mal. Eu quero me sentir bem imediatamente, quero sair dessa. Aí ele falou: eu sugiro que você compre um engradado de bebida, né? Pegue aí, tua mulher vai passar um mês de férias. Aí o homem falou para ele assim: mas esse conselho não me parece muito bíblico. Aí o conselheiro falou para ele assim: então, de fato não é. Mas para solucionar na hora o seu problema de eu tô mal, é só você bebendo, saindo em férias, né? Porque ele falou: vai solucionar agora, mas depois vai voltar. Ele foi assim, né? Meio pesado, mas pegou peso. Mas assim, hoje em dia, de uma maneira mais discreta, tem muita gente se medicando. Nós temos medicamentos que acalmam, que você vira um anjo, mas é o que você falou, resolve. Porque era assim, ele disse: isso vai ser temporário. Claro, na hora que passar a bebedeira e na hora que terminar as férias, não resolveu o seu problema. Isso, medicamento algumas vezes, se feito junto com tratamento, se você tiver, mas não é o caso, né, que nós estamos conversando. Não, mas a linha... por exemplo, a medicação direta... Não, mas a linha que você está falando é a correta, porque a medicação,
ela pode tirar temporariamente o sintoma. Se você não tratar a raiz da causa da sede, é isso aí. Não vai resolver. Não vai. Tem outra coisa também, que são as drogas mesmo, né? Uma maconha, a cocaína, sei lá, que a gente não conhece, eu não conheço, a gente sabe mas tecnicamente. Todo mundo, mas são temporariamente, fugas imediatas, né? Temporariamente deixa alegrinho, tá? Mas não vai resolver em nada. Aí você precisa ver cada vez mais, né? Muito pelo contrário, porque muitas dessas coisas que nós falamos viciam, e esse vício, né, vai causar uma outra dependência. Se você já tinha uma sede, uma vontade de algo mais divino, de alguma coisa que te realizasse como ser humano, aí você vai ter uma dependência, você vai ter que desvincular, Sim, né? É um trabalho muito perigoso esse. O salmista diz assim, a minha alma tem sede de ti. De ti, Senhor. E é muito interessante quando a gente está falando isso e usa essa metáfora de sede, porque quando nós viemos, eu acho a minha história parecida com uma porção de muitas outras histórias de gente que veio a Jesus. Pessoas perguntam assim, como é que vocês vieram até Jesus? A gente não veio porque a vida estava miserável, tinha acontecido alguma tragédia, não, porque nós tínhamos uma sede interior. Nós tínhamos aquilo que Davi falava, uma sede interior, sabe? A gente queria, né? Tanto é que onde eu ia, né? Eu ia sempre às missas, tudo achando que isso ia me satisfazer. O pároco vinha no término da missa nos cumprimentar, desejar boa semana. Eu dizia para ele, e entre um domingo e outro? O que é que vai acontecer? Eu tinha uma sede de Deus entre os domingos, porque eu... Ela precisava demais, né? Eu tinha um ritual de domingo. Eu gosto da metáfora, né, que a gente fala da corça. Como a corça anseia por águas límpidas. Quando você sobe a montanha, límpidas e claras, né, fresquinha da montanha, a gente tem sede de Deus, né? O livro de Jeremias, capítulo 2, verso 12 e 13, diz assim, espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Me deixaram, a mim, um manancial de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Olha que figura linda, né? Linda. E você consegue ver uma água que brota, né, do fluxo, e uma outra que está seca ali, só pedra, né? Gente, ele disse o meu povo, então ele está falando, e de nós daí, que conhece a Deus, tá? E é o caso para nós cristãos olharmos, sabe? Exatamente. Será que cristão está buscando o quê? Para ser feliz. Para ser né? feliz, exatamente. Queridos, hoje as igrejas estão repletas, né, de gente, de cristãos, de crentes mesmo, que o foco é prosperidade, tá? Buscando prosperidade rápida, ainda por cima, né? Ou cura. Vai buscar o milagre de Deus, não o Deus do milagre, né? Sabe, não, sabe, é como se fosse crentes com sede. É isso que nós estamos falando, né? E como lidar com essa sede? Então, quando a gente vai falar de sede, não tem como a gente não lembrar da mulher junto ao poço, né? Que era uma mulher da samaritana. A gente chama a mulher junto ao poço ali, aquela samaritana. A Bíblia vai contar que era meio-dia, o sol estava a pino, ela estava lá sozinha, pegando água, porque ela era uma mulher que não podia ser vista junto com as outras, né? E Jesus vai ter uma conversa com ela. Eu estou resumindo um texto muito, muito conhecido, muito bom, né? Muito importante, né? E João, só vou ler o trechinho para a gente fixar a conversa. João 4:9 vai dizer assim, disse então a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Porque judeus não se comunicavam com samaritano. Respondeu-lhe Jesus, se você tivesse conhecido o dom de Deus e aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, o poço é fundo, donde, pois, tem essa água viva? Tá? Então, você conhece, eu li para você, você conhece bem a história, Jesus estava naquele momento ajudando aquela mulher samaritana a compreender
a raiz do problema dela, o tipo de sede que ela tinha. Exatamente. Porque ela estava ali, né, fugindo de um contexto em que ela poderia estar com mulheres, buscando água, né, pela manhã, que era muito mais fácil. Que não tinha sol, né? Ali é um calor tremendo, um sol forte, e ela isolada, né? Era uma dor da solidão, de separar-se das mulheres, e provavelmente, e certamente, ela nem era feliz, né? Que a gente não vai era. Ver aí, né? E sabe, então, essa mulher faz alguns questionamentos com ele, né? E a gente vai ver que Jesus diz para ela que ela estava no 6º relacionamento, que ela já tinha tido 5 maridos e estava no 6º relacionamento. Então, a sede dessa mulher, que a gente estava dizendo, né, foi Deus que tratou do problema dela como sede. O próprio Jesus tratou isso como sede. Ele que levou, né? Ele usou esse termo, né? Então, qual era a sede dela? De ser amada, de ter alguém do lado dela, de ser compreendida, de conviver com as mulheres. E ela achava que um homem podia fazer isso, exatamente. Sabe? Já estava no 6º. No 6º. Então, o engano era grande ali, né? Sim, sim. Sabe? Então, Jesus começa a ensiná-la o que vai acontecer ali, as revelações, tudo que vem de Jesus é o que nos ensinam hoje a respeito de sede que nós possamos ter. Sim. Porque a nossa alma tem sede. Né? Sim, sede de Deus. Porque ele diz que qualquer outra água que a gente beba, a gente vai voltar a ter sede. Voltar a ter sede, exatamente. Não vai, mesmo que suponhamos aí, né, que ele falou dos relacionamentos. Não era um homem, um relacionamento que iria fazer com que ela se sentisse feliz, principalmente nesse troca, que não é trocando de relacionamento, é aprimorando o relacionamento em que você está, né? Então, ela trocando, você só vai trocar de problema. Agora, se você pegar essa água e cuidar, e lavar, e limpar o próprio relacionamento, as feridinhas, né? É ali que você vai conseguir essa água verdadeira. Né? Sabe por quê? As nossas sedes, a gente tem sede de tanta coisa. A gente tem sede de segurança nesse mundo tão perigoso, né? Exatamente. Sede de ser aceito pelos outros como a gente é, né? Sede de ser amado. Todo mundo precisa se sentir amado, né? Acolhido. Né? Então, a gente tem uma sede que é real, tem uma sede. E como a Eliane disse, os médicos confirmam que suportar a fome é muito mais fácil do que suportar a sede. Suportar a sede, exatamente. Né? A sede é mais difícil. Muito mais. Né? Não passa, né? A fome, se você esquecer, pensar em outra coisa, você... E às vezes a pessoa não consegue discernir que tipo de sede ela tem. Sabe aquelas pessoas insatisfeitas e você pergunta por quê e ela não consegue entender o motivo que ela tá da insatisfação dela, o que ela está precisando. Essa mulher junto ao poço ainda não sabia o motivo, né? Não, que ela era. Tem gente que acha assim, que o problema dele ser tão infeliz é falta de dinheiro. Se você oferecer um emprego, ele tiver acesso a dinheiro, e ele vai descobrir que esse não era a real sede dele, da vida dele, né? Tem gente que acha que é mudar de vida, mudar de cidade, mudar de casa, enfim, né? Ou mudar de relacionamento. Às vezes vai, como ela fez, né? Vai junto, muda ela ali. Leva junto o problema, né? Sabe? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. Nós estamos de volta, né? E a gente está se perguntando de que tipo de sede a gente tem. Sede do quê? Sabe por quê, queridos? Porque a gente almeja, faz tantas coisas. Às vezes a gente diz assim, na hora que eu casar, as coisas vão ficar bem. Isso. Ou na hora que eu começar a minha profissão, vai resolver. Vai resolver, sabe? Mas depois de cada conquista que a gente sonhou, sabe? Vem outra. A gente não para aí. Isso. Depois, vamos pegar o próprio casamento, que é um alvo. Quero me casar assim. Depois que eu me caso, eu quero ter filhos. Né? Depois que eu quero ter filhos, eu quero que... Enfim, é um encadeamento de coisas. Isso. É uma sede
o desejo humano é uma sede que não tem fim. Isso. E eu acho legal a gente falar assim, né? A gente tem, usando ainda a metáfora da sede, a gente tem sede de casar. Então, eu quero, tenho desejo, né? Que no caso seria o desejo. Casei. Mas agora a gente deveria falar, agora eu tenho desejo de fazer dar certo, né? Pois porque aí é uma outra, são outras águas que passarão, né? Porque aí você tem que acertar as diferenças, tem que ter a paciência, tem que ter, né, o carinho de entender que o outro é diferente, de se expressar de maneira correta. Então, assim, é trabalhoso. A sede, né? Tem que, às vezes, cavar o poço, sabe né? por quê? Porque essa sede oferecida... essa água oferecida pelo mundo, ela nos dá vontade de beber mais. Porque Jesus afirmou assim, quem beber dessa água voltará a ter sede. Sabe? Então, e tem uma água que essa água que o mundo oferece é assim. Ele desperta o apetite. As coisas vêm para você, são jogadas para despertar o seu apetite, mas nunca vai te satisfazer. Sabe? Tem gente, a expressão é assim, o mundo pode tornar você sedento, mas nunca vai saciar sua sede. Né? Legal. É bem assim, né? Porque só Deus, né, pode cuidar, né? Então, assim, você não vai achar no lugar errado, né? Então, ele vai dizer assim, o ensinamento dele nesse contexto que a gente viu com essa mulher ali no poço, e a gente falando de água e poço, ele não condenou aquela... samaritana, porque a gente falando no contexto cristão, tem gente que falando, nossa, uma mulher no 6º relacionamento, vou expulsar a pombagira aí dela, né, porque só quer saber... Não foi isso que Jesus fez para ela, sabe? Ele simplesmente disse, você está buscando água no poço errado. Não é isso que vai resolver essa carência interior que você tem. Né? E para saciar, às vezes, a nossa sede, a gente cava poços errados. Né? Certamente. Por exemplo, se eu tenho uma sede de segurança, de repente eu me meto no trabalho de tal maneira que o trabalho passa a ser a razão de toda a minha vida. Sim. Sabe? Em busca de um dinheiro que depois que você vai conseguir, não é aquilo. O que ele vai trazer para mim, em termos, ou para minha família, como benefício, se eu virei uma workaholic, né? Só penso em trabalho, dos seus filhos, não de viu tudo crescer, mais, né? né? O que leva, por exemplo, principalmente mulheres agora, eu vou falar, eu não sei quanto aos homens a gente... se não é a realidade do homem que a gente tem em casa, você tem 2 na sua, né? Sim, marido e filho. Eu tenho só marido porque eu só tenho meninas, né? Filhas, né? Eu realmente, o que eu tenho em casa, em relação a compras, nossa, eu preciso incentivá-lo a comprar uma outra jaqueta porque aquela está surradíssima. Não gosto. Né? Não. Sabe? Não, agora, né? Então, a minha visão de homens é assim, que eles só compram por necessidade. Por necessidade. Não é assim, né? E quando está muito necessitado ainda. Porque eles adoram a velha, aquela coisa velha, né? E tal. E você diz, não, você não vai sair assim comigo. Mas mulheres compram um monte de coisa que não precisa, não é isso? Exatamente. Tem uma sede de compra. Eu conheço... Assim, mesmo entre nós, às vezes, irmãs estavam falando assim, né? Uma delas sempre dizia assim, nossa, o que aconteceu com você? Passou uma semana sem comprar nada? Nada que eu digo assim, é nada ou de roupa, ou de sapato, ou de alguma coisa, né? Que tipo de sede leva a fazer isso? É uma pergunta, né? Isso, exatamente. Quando eu diria assim, que é quando você não se sente amado, quando você não se sente pertencente. É uma compensação, né? Compensação, perfeitamente, porque o ato de você ver uma peça e comprar dá Sim, você está se agradando. Mas aí, quando você chega em casa e abriu, e às vezes vê que nem precisa daquilo, que não... às vezes você pendura lá e nunca usa. Nunca usa. Aí você vai ser 2 problemas, ou que você tinha antes e aquele que você não conseguiu resolver. Sabe? E assim vale para todas as coisas, não é? Porque essa é uma dimensão pequena ainda, isso, tá? Mas tem por que você maiores. Procura um outro relacionamento? Porque se você falhou com o primeiro, como disse a Eliane, talvez você tenha que... É um direito teu de ter uma segunda chance na vida, ninguém diz que não, mas você precisa ver o que é que levou a falhar. Isso, sabe? Porque senão você vai falhar no 2º, no 3º e até o 6º. Isso, e porque a gente entra, talvez, assim, nesse pensamento. Não, se der errado, eu caio fora. Mas aí você já entrou com aquela coisa que vai dar errado. Sim. Porque não é se vai dar errado, se você não investe tempo, não investe sabedoria e conhecimento, você precisa aprender com a pessoa, você precisa ler sobre relacionamento,
precisa ter essa coisa do amor, Sabe, vai dar errado, né? Sabe, se você não entende a tua sede, a necessidade, você vai botar um peso sobre a pessoa que está se relacionando com você. Isso, exatamente. Porque ou você vai explorar, né, a pessoa. Você vai querer dela o que ela nem tem para te dar. Pode dar, né? Nem pode, né? Ou você vai magoá-la, ou você vai machucá-la, claro. né? Sempre corre esse risco. Em vez de ser um relacionamento de partilha, né? Ou de comunhão, vai ser onde você vai sugar a pessoa de alguns sentimentos que ela não tem. Né? A Bíblia diz que nós sempre vamos ser devedores em amor. Em amor. Então a gente falha, às vezes, na maneira de dar amor. E os outros vão falhar na maneira da gente receber também. Exatamente. Né? Então, sabe, como é que a gente se porta diante de algumas coisas que a gente sabe que é sede pura mesmo, sabe? Tem pessoas que precisam da validação de outra. Isso. Né? É uma dependência de tudo. De tudo. Dependência e carência. Né? A carência mesmo. A carência mesmo. Ela não consegue se definir e se suportar por si só. Ela fica colocando no outro essa necessidade, né? Aí você falou uma palavra boa. Confundir realmente necessidade com desejo. Sabe? Eu quero, mas será que eu preciso? Eu preciso. Isso é o que eu preciso? O que eu quero é o que eu preciso? Exatamente. Né? E às vezes é assim, eu quero... Preciso, mas não posso. Aí a gente cava o próprio poço daí, né? Aí, se eu não posso, porque você vai falar, eu quero e preciso, está pronto, mas nem posso, não estou na hora certa. O C.S. Lewis tem uma frase maravilhosa a esse respeito. Ele diz assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Outro mundo, legal. Não é linda a frase, né? Eu achei ela muito linda mesmo, sabe? E esse religar, né, que muita gente fala, assim, a gente gosta da religião e sabe que legal, né, que a gente está... Mas aí é só no religar com o infinito, com Deus, com o amor, que nós vamos ter isso, né? Sabe, as bênçãos que a gente tem agora, porque a gente está falando do que a gente tem sede, a gente tem que receber isso como parte daquilo que vai ser, como parte mesmo, porque aqui nunca vai ser total em nada. Não vai ter totalidade de nada. Eu vi outra coisa que eu adorei, que o pastor Eliezer falou no livro dele, aquele Levante-se, que ele falou assim, algumas pessoas pensam que o paraíso é aqui na Terra. Eu lembrei até do Davi, que queria construir o templo de Salomão, o templo, né? Para Deus, não, o templo de Salomão. Queria construir o templo, mas não era para ele construir. Isso que ele falou assim, o paraíso ainda não é aqui, a gente não pode fazer daqui o paraíso é lá na eternidade. Então, o que a gente pode fazer? Viver bem com Deus aqui, né? Buscando em santidade e ajudando os outros, porque essa é a nossa função. E ficar satisfeito, tá? Olha só, em relação àquilo que a Eliane falou, 1 Coríntios 2:9 vai dizer o seguinte, está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso. Então, gente, vai ficar bem. Vai ficar bem. Você pode viver bem e fazer de uma forma mas, bacana. Sabe, tem um outro plano. E hoje, sabe, igual o caso da samaritana mesmo, procurar achar que a solução total está aqui, dessa maneira. Por exemplo, a samaritana achou que o amor de um homem ia dar uma segurança naquela época que ela não tinha por ser uma mulher sozinha. Né? E hoje muitas mulheres fazem igual a samaritana, porque eu não estou chamando de promíscua nada, mas elas se sentem solitárias. Tem pessoas, por exemplo, que nem gostam do estigma de ser considerada solteira ou divorciada. Sabe? E daí ficam procurando imposto errado para solucionar esse problema. E de repente, não cura, se vamos falar, algumas feridas que precisavam ser curadas antes de você achar um outro poço, antes de você ir procurar o próximo. Então, às vezes, a gente sabe disso, de curar alguma coisa do coração, da alma, né? Dos pensamentos. E esse parar antes de ir para o próximo,
próximo, né? Sabe, você cavar o poço errado, achar que essa é a solução, porque, inclusive, alguns casamentos vão sair até por causa disso. Ah, Isso. Importante é que eu tô casada. Não. O importante, na verdade, não seria isso, né? Porque, às vezes, é um casamento ruim, de péssima qualidade mesmo, né? E que envolve outras pessoas. A gente sabe de relacionamentos ruins, que os filhos sofrem muito, Sim, os pais, a volta, né? A família toda sofre muito com isso, né? Como saciar a nossa sede? A gente estava perguntando, você tem sede do quê? Talvez depois de descobrir, porque Jesus manda um recado, está escrito lá no livro de João, capítulo 7, a partir do 37, que diz assim: Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Uau! Aí a gente sabe que quando o Espírito de Deus vier habitar dentro de nós, a gente vai ter uma fonte por onde pode vir essa água que vai matar a nossa sede. Exatamente. Aí a gente precisa saber o que esse Espírito pode fazer por nós. Porque o mais simples, você já sabe, está escrito, que ele, o Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele é aquele que vai ensinar a gente o que é certo, o que é errado, o domínio, né? Ele vai produzir dons. Tudo que a gente precisa. Tudo que a gente... E é bonito porque em Ezequiel também fala isso, né? Quando o rio corre, né? E vem aprofundando e vem limpando as margens. É muito legal e eu acho que vem disso, né? De trabalhar a alma da gente, né? Saciar e limpar o que a gente vive. Sabe, um rio de água viva que corre dentro de você é o seguinte, quando você tá com alguém, eu tô com a Eliane e digo, gente, como é bom estar com a Eliane. Porque corre um rio. Vai, né? Tem uma coisa que passa, flui, fluxo, sabe? Tem o fluxo. Sabe? Então, não é ser amado por homem, ser elogiado por homem, tá? É aquele sentimento que Jesus estava falando para ela. Tanto é que quando ela tem essa experiência com ele, ela larga ali o que ela tinha e vai anunciar que agora ela tinha achado, sim, alguém que... Porque na hora certa... Podia matar a sede dela. Um bom relacionamento com o homem é maravilhoso, tanto para o homem quanto para a mulher, mas tem que ser no lugar certo, na hora certa, com a motivação certa. E isso é o que Deus fala da água que mata a sede, né? Que cuida. Sabe... então, quando ele diz assim, se você conhecesse, ele falou para ela, se você conhecesse, soubesse quem você está falando, você pediria para ele água viva. Então, o que é que a gente tem que fazer para ter essa água viva? Conhecê-lo. Né? Conhecê-lo e pedir. Conhece e pede. Gente, é o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.